Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula, né, da nossa disciplina de oficina de produção filosófica. Nessa aula de hoje eu elenquei um texto, né, para a gente abordar sobretudo as questões de liberdade e determinismo, tá? E aí depois a gente vai ver algumas perspectivas, algumas falas a respeito desses conceitos em alguns filósofos. Mas inicialmente, né, só para relembrar, que o objetivo é justamente a gente trabalhar alguns textos filosóficos na qual a gente possa, então, fazer interpretações filosóficas, né, utilizando os métodos que a gente vem estudando aqui ao longo do nosso semestre. E isso a gente considera também toda aquela parte que a professora Monique faz, né, da metodologia teórica, né, do aspecto de estruturação de textos, né, de coesão, de discursos de linguagem, enfim, tá? Então, eu vou disponibilizar também esses textos e essas citações que eu estou mencionando, que eu vou mencionar na aula de hoje, né, para vocês poderem acompanhar também, mas sempre fazendo, então, a ligação, né, no modo como a gente deve pensar alguns problemas, alguns temas, algumas discussões filosóficas, argumentos filosóficos dentro daquilo que nós estamos propondo. Então, aqui hoje eu separei a íntegra do texto eu vou disponibilizar no Canvas para vocês, que faz parte do livro da trilogia tebana, que é um dos mitos, né, de Sófocles, que é o do Édipo Rei, o primeiro dessa sessão aqui. E aí a gente vai ver alguns pontos, né? Eu vou trazer para vocês a breve história. Acredito que a maioria de vocês já conheça, já tenha tido a oportunidade de ler. Vou disponibilizar essa tradução, porque no português é que eu considero a melhor, né, a mais adequada, assim, a que respeita mais o texto original. Aí eu disponibilizo na íntegra, né? Mas agora, então, a gente vai ver algumas questões aqui e, consequentemente, a gente vai fazendo essa dinâmica da nossa metodologia filosófica, que é discutir alguns pontos importantes e ver de que modo a gente pode pensar filosoficamente alguns conceitos, algumas citações do texto que a gente está escolhendo a trabalhar, tá? Então, o mito do Édipo Rei conta a história de Édipo, né? E Laio, Jocasta, uma série de personagens e uma série de temas que foram depois considerados, né, esses temas importantes ao longo da história da filosofia, que possuem um tratamento bastante articuloso, né, do ponto de vista filosófico, e que é utilizado, né, a pensar até os dias atuais. A questão do direito também trabalha muitos aspectos importantes, né, até mesmo dessa reflexão do mito do Édipo Rei, e que podem ser importantes, né, para a construção do nosso pensamento. Então, a gente tem aqui, né, vou fazer a leitura breve do resumo que consta aqui no livro, né, da introdução da trilogia tebana, tá? Laio, filho de Labidaco, nutrira em sua juventude uma paixão mórbida por Crísipo, filho de Pilopes, inaugurando assim, segundo alguns autores gregos, os amores homossexuais. Então, a gente já tem aqui, né, uma questão da homossexualidade, de um critério de discussão, até mesmo de pensamento a respeito disso, desde a antiguidade, tá? E a gente pode pensar hoje, nos dias atuais, o que isso corrobora, né, até mesmo enquanto direitos das pessoas, sujeitos de direitos, em relação à manifestação, né, do seu corpo, manifestação do seu pensamento, manifestação da sua identidade sexual, né? E falando mais estritamente do ponto de vista do direito, né, foi um ganho, somente agora isso aconteceu, né, de que a homofobia tornou-se crime. Então, é mais um aspecto relevante a se pensar dentro dessa perspectiva, tá? Que a gente também pode vir a tratar. Laio raptou Crísipo e foi amaldiçoado por Pélopes, que desejou a Laio o castigo de morrer sem deixar descendentes. Posteriormente, Laio casou-se com Jocasta, irmã de Creonte, e tornou-se rei de Tebas.
Apesar de um oráculo haver-lhe anunciado que, como castigo por seus amores antinaturais com Crísipo, se nascesse um filho dele de Jocasta, esse filho o mataria e, consequentemente, futuramente Laio tornou-se pai de um menino. Para tentar fugir à predição do oráculo, mandou Jocasta dar o recém-nascido a um dos pastores de seus rebanhos, após perfurar-lhe os pés e amarrá-los. A ordem foi abandoná-lo no Monte Citero para morrer naquela região inóspita, na esperança de fugir assim à decisão divina. O pastor, entretanto, movido pela piedade, salvou a vida do filho de Laio de Jocasta e o entregou a um companheiro de profissão que costumava levar os rebanhos de Políbo, rei de Corinto, às pastagens situadas no vale de Citero. Esse pastor levou o menino chamado Édipo em alusão a seus pés feridos e inchados, e a seu senhor, o rei Políbo, que não tinha filhos e vivia lamentando-se por isso. Políbo e sua mulher Mérope criaram Édipo como se fosse filho deles. Quando Édipo chegou à maioridade, foi insultado por um habitante de Corinto, embriagado, que o chamou de filho adotivo. Diante dessa revelação, Édipo se dirigiu sozinho a Delfos para consultar o oráculo de Apolo a respeito de sua ascendência. O deus nada lhe disse quanto à sua pergunta, mas revelou-lhe que ele um dia mataria seu pai e se casaria com sua própria mãe. Édipo, supondo que Políbo fosse seu pai e Mérope fosse sua mãe, resolveu não voltar jamais a Corinto. Naquela época, os habitantes de Tebas estavam alarmados com a esfinge, que vinha devorando os tebanos e incapazes de decifrar os enigmas propostos pelo monstro, pondo em perigo a cidade toda. Em sua fuga, ele passava pelos arredores de Tebas quando, em uma encruzilhada de 3 caminhos, avistou um carro em que vinha um homem idoso seguido por criados. O homem gritou-lhe insolentemente que deixasse o caminho livre para seus cavalos passarem, e um dos criados da comitiva espancou Édipo. Este reagiu e matou o homem que vinha no carro, sem saber que se tratava de Laio, seu pai, e os criados que o acompanhavam, à exceção de um, que fugiu. Em seguida, Édipo chegou a Tebas e, passando pela calamitosa esfinge, decifrou o enigma que esta lhe propôs. A esfinge desapareceu e Tebas, salva daquele flagelo, fez de Édipo o rei da cidade e lhe deu em casamento Jocasta, viúva de Laio e, portanto, mãe de Édipo. Estavam assim realizadas as 2 predições do oráculo, embora Édipo e Jocasta permanecessem na ignorância da imensidade de seu infortúnio. Por muitos anos, Édipo governou Tebas como um grande e valente rei. De seu casamento com Jocasta nasceram 2 filhas, Antígona e Ismene, e 2 filhos, Polínices e Etéocles, que cresciam em meio à paz e à prosperidade, aparentemente presentes no palácio real. Os deuses, todavia, estavam atentos aos fatos nefandos resultantes da desobediência aos seus oráculos, e no devido tempo fizeram tombar sobre Tebas uma peste que lhe dizimava os habitantes. Compelido pela calamidade, Édipo enviou seu cunhado para Creonte, a Delfos, a fim de consultar o oráculo sobre as causas da peste e os meios de contê-la. Nesse ponto, começa então todo o relato que passa a ser conhecido, né, por Édipo, e ele então descobre a sua verdadeira ascendência, né, descobre que o homem viajante que ele o matara era Laio, seu pai, e a mulher que hoje ele estivera casado era Jocasta, sua mãe biológica. E assim o destino, né, as predileções de Delfos se concretizaram efetivamente. Nisso ele sai perambulando, né, fura os seus olhos cegos para não mais enxergar toda a maldição que fizeram em relação ao reino, e Jocasta se suicida. Bem, a gente vê aqui, né, em relação a essa tragédia, uma série de acontecimentos, que são acontecimentos que podem ser vistos das mais variadas áreas de conhecimento da filosofia. Né? Uma teoria de causas, por exemplo, pode verificar a questão da existência de uma primeira causa, que dá a possibilidade, então, de ser superior às demais e de ter o poder, né, de destinar a vida e as ações, as escolhas dos indivíduos. A gente vê aqui a série de atos que hoje a gente toma
muitos deles como crimes, né? Como a questão do incesto, como a questão do suicídio, como a questão de matar e de matar o próprio pai, né? Que são questões que o âmbito da filosofia e do direito também se resguardam e privilegiam, né, no sentido da discussão. Pois bem, nesse sentido, então, tem algumas coisas importantes, né? E a gente vai pensar algumas delas, sobretudo do ponto de vista dos dois conceitos, que são conceitos conflituosos, né? Que é o conceito de determinismo e o conceito de liberdade, que ao longo da história, por diferentes pensadores, de certa forma, em alguma instância, necessita-se uma justificação desses dois conceitos, e na verificabilidade, né, dos textos, da leitura desses autores, há discussão por parte de comentadores, e é próprio, né, do estudante de filosofia também fazer isso, que é a análise, né, de um texto para ver se aquela perspectiva filosófica daquele autor tem uma tendência a buscar, por exemplo, né, ou a defender a liberdade em relação às ações dos indivíduos, ou o determinismo em relação a isso. Qual é o problema que pode gerar desse conflito, desses dois conceitos? Na medida em que a gente se apoia numa teoria ou numa doutrina determinista, entra em xeque a questão do indivíduo ter liberdade, porque justamente o determinismo, o conceito de determinismo, pressupõe a não liberdade, né? Você não é princípio das suas ações. Então, não há, aparentemente, há o quê? Há uma contradição entre esses conceitos. Muito embora também haja contextualizações e problemáticas, tentativas de soluções, de que mesmo um teórico ou uma teoria defender algum tipo de determinismo, desse determinismo, no mínimo, ser mitigado, moderado. Por quê? Porque deve haver o pressuposto de liberdade ou livre-arbítrio, né, para que o indivíduo seja responsabilizado por aquilo que faz. Até mesmo se a gente fosse pensar, né, Édipo seria, do ponto de vista do direito, do ponto de vista moral, responsabilizado pela ação que cometera, no sentido de ter casado com a própria mãe e matado o próprio pai biológico? Quais são as inferências disso? Pois bem, ao longo dos séculos, né, alguns pressupostos foram sendo discutidos e conceituados, definidos, como sendo primordiais para essa questão de poder, né, responsabilizar moralmente o indivíduo ou não. E um desses critérios é justamente o indivíduo agir voluntariamente, conhecendo as causas, né, e conhecendo as circunstâncias em que ele está inserido, e sendo o princípio, né, motivador. Eu conheço e sou o princípio dessa causa. Então, o ato, por exemplo, no âmbito do direito, no âmbito da moralidade ou da ética, a gente requer que esse princípio esteja presente, né? Que é a questão da voluntariedade e do conhecimento de causas. Pois bem, se não há conhecimento, se Édipo não sabia que o pai era aquele fulano e a pessoa que ele casou era sua mãe biológica, então ele não pode ser responsabilizado por aquilo que ele fez. Por quê? Porque não há conhecimento das circunstâncias, das consequências, dos fatos em que ele está sendo sujeito, agente, naquele momento. Tá? Do ponto de vista do direito, por exemplo, é assim também que uma defesa pode montar as suas teses, né? Montar a sua defesa, no sentido de que, se a ação ela não é voluntária, não há conhecimento daquilo, se é uma ação também por impulso, por exemplo, o indivíduo é passível de não responsabilização por aqueles atos, né? Claro que há uma diferença aqui em saber que aquele indivíduo que ele matara, não saber que era seu pai, mas houve o ato de matar, aí é uma outra questão. Mas o que está aqui em jogo é o fundamento, né, a base, a substância do fato do destino estar engendrado nas ações daquele indivíduo. Então, a ideia de destino não dá possibilidade, né, de
de liberdade de escolha, não dá possibilidade do sujeito ser princípio conhecedor das circunstâncias, logo ele não pode ser responsabilizado por aquilo que faz. Sobretudo no período medieval, há uma tentativa, né, sobretudo por parte dos comentadores, de tentar matizar o conceito de determinismo, como, por exemplo, o sujeito, ele é responsável e dono das suas escolhas. Então, eu posso escolher jogar um objeto em alguma pessoa, né? Eu tenho o poder de escolher e não escolher. Isso é a questão que Aristóteles também chama de possibilidade de abertura aos contrários, que deve ser condição necessária para que o sujeito, de novo, né, se caracterize como um sujeito livre e responsável por aquilo que faz. Pois bem, mas não significa que eu podendo escolher X ou Y, isso também não esteja dentro de um vínculo, de um conhecimento de causas determinantes. Né? Há também uma possibilidade de defesa de um determinismo psicológico aí, né? Que dá possibilidade de escolha, que é aí que entra o atributo da liberdade, mas que ainda assim o determinismo se enquadra ali, porque eu não preciso saber, né, o que vai acontecer, ou o que eu vou previamente escolher, fazer X ou não X, né, o X ou Y, para que o determinismo não ocorra. Então, eu não sabendo o que irá acontecer futuramente, não significa que o determinismo não exista. Né? E esse é um modo também que os teóricos mitigam, moderam esse conceito de determinismo, podendo assim engendrar o critério de liberdade e o critério das responsabilidades, todas as questões de hábitos humanos, de disposição interna que é própria do indivíduo, que faz com que ele age segundo alguns critérios, e que esses critérios dependem da escolha e das motivações internas desse sujeito. Então, percebam que do mito, né, embora nos primórdios a gente faça a diferença entre mito e filosofia, o quão importante são essas reflexões, até mesmo para o tratamento e para o olhar que a gente vai inferir quando lê um texto que vá falar sobre liberdade e determinismo. Pode ser até, por exemplo, um filósofo que trate sobre o conceito de liberdade, tentando defini-lo, tentando responder algumas problemáticas, e a gente consegue, com esse olhar crítico que a filosofia possibilita, ver se realmente ele consegue fugir, né, de alguns princípios, como de contradição, de circularidade, sem contradizer o conceito de liberdade com o de determinismo, por exemplo. Tá? Eu trouxe para vocês aqui, vou citar, né, algumas passagens de alguns teóricos que falam a respeito que está nessas citações que eu vou fazer a partir de agora, está aqui o conceito de liberdade e determinismo. Claro que são passagens que a gente vai tomar de forma isolada, que num estudo filosófico, o que é primordial? Que a gente tenha o conhecimento do todo daquele texto, do todo daquela obra, às vezes até fazer referência e menção a outras obras daquele autor, para tentar compreender o máximo possível a compreensão, né, os objetivos a que a sua filosofia se propõe, tá? Para que a gente não cometa aquele erro de pegar passagens isoladas, achando que essa passagem ela vai ficar muito bem aqui no meu texto, né? Ela se encaixa perfeitamente, então isso basta. Geralmente a gente acaba cometendo erros, né, de metodologia filosófica quando faz isso. Porque se pega um leitor que já tem uma leitura maior naquele autor e percebe que, nossa, ele utilizou essa passagem de modo isolado, né, para ficar bonito o texto dele. Mas, de certa forma, não se encaixa, porque o que eu vim argumentando anteriormente, né, não entra em contradição com aquela passagem, porque anterior àquela passagem tinha alguns princípios, alguns argumentos, algumas fundamentações maiores do que aquilo que eu estou utilizando ali. Então, é sempre importante a gente se precaver das mais variadas formas, né, para não cair nesses erros, né, de metodologia filosófica. Então, as passagens a gente tem que cuidar, saber o todo, mas na hora de utilizar uma passagem do texto da gente saber também ser específico no que se quer utilizar.
né? Uma pequena parte. Bom, isso que me interessa. Definição de felicidade de determinado autor, então é isso aqui, tá? Bem, as passagens diz o seguinte, tá? A primeira é de Montaigne, tá? Tá no livro, é uma tradução do livro dele dos Ensaios, tá? Uma tradução do Sérgio Miller e da edição da Nova Cultural, mas eu também vou disponibilizar para vocês. Então, o fragmento diz o seguinte: os que se dedicam à crítica das ações humanas jamais se sentem tão embaraçados, como quando procuram agrupar e harmonizar sob uma mesma luz todos os atos dos homens, pois esses se contradizem comumente a tal ponto que não parecem provir de um mesmo indivíduo. Nossa maneira habitual de fazer está em seguir os nossos impulsos instintivos para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, segundo as circunstâncias. Só pensamos no que queremos no próprio instante em que o queremos, e mudamos de vontade como muda de cor o camaleão. Então, aqui entra a questão do hábito, né, que é a possibilidade de práticas reiteradas de ações que nós temos cotidianamente, e essa prática, esse hábito, é que sempre gera, né, a possibilidade de fazer diferentes coisas, inclusive coisas contraditórias, contrárias, né? Tem um conceito também que a gente pode tomar como um feedback, assim, na hora que a gente está lendo, que é a própria questão quando os autores usam instintos naturais, direito natural. O que isso significa? É algo que lembra a questão de um inatismo, tá? A liberdade, por exemplo, muitos defendem que a liberdade ela é um conceito inato, tá? Um postulado da razão, como diria Kant, tá? Mas o que isso significa? Não significa um critério já de determinação? Então, se a minha liberdade é uma condição, né, e um postulado inato, de certa forma, eu já estou determinado a ser livre. Isso não é um tipo de determinação também? Pois bem, uma outra citação é do Thomas Nagel, tá? Que ele fala, o título é Determinismo ou Livre-Arbítrio. Diz o seguinte: imaginemos que você está na fila de um restaurante e quando chega o balcão das sobremesas, hesita entre um pêssego e uma fatia de bolo de chocolate com chantilly. O bolo parece gostoso, mas você sabe que engorda. Mesmo assim, você o escolhe e come com prazer. No dia seguinte, você pensa, cito, né? Eu não devia ter comido aquele bolo de chocolate. Eu poderia ter comido pêssego. Até o momento da escolha, não há nada que determine irrevogavelmente qual será a sua escolha. Permanece aberta a possibilidade. Algumas pessoas acham que nunca é possível fazer diferente do que, na verdade, fazemos, nesse sentido absoluto. Aqui se engendra novamente a questão do destino, do determinismo, né? Afirmam que, em cada situação, as circunstâncias que se apresentam antes de agirmos determinam nossas ações, tornando-as inevitáveis. A soma total das experiências, dos desejos e do conhecimento de uma pessoa, sua constituição hereditária, circunstâncias sociais e a natureza da escolha que ela tem diante de si, juntamente com outros fatores que talvez desconheçamos, combinam-se para tornar inevitável uma ação particular nessas circunstâncias. Essa visão chama-se determinismo. As circunstâncias que antecedem uma ação determinam o que irá acontecer e excluem qualquer outra possibilidade. Se isso for verdade, então, mesmo quando você decide que sobremesa irá escolher, já estará determinado pelos inúmeros fatores que atuam sobre e dentro de você que sua escolha será o bolo de chocolate. O processo de decisão é apenas a efetivação do resultado já determinado na sua mente. Dá para falar em livre-arbítrio? Pois bem, o que há aqui, né? Talvez justamente a crítica em que muitos fizeram em tentar moderar o sentido de determinismo, tá? Vamos dizer que na escolha do indivíduo está a possibilidade, né, de fazer ou não fazer, e está, então, a questão do critério de liberdade. Só que ainda assim, as coisas parecem estar determinadas, tá? Que era o que justamente a gente falava no início. E é essa crítica que o Thomas Nagel tá tratando aqui, tá? Isso se encontra numa breve introdução à filosofia, texto dele, né?
tradução que eu utilizei aqui foi da Silvana Vieira, da editora São Paulo, da Martins Fontes. E uma última é a do Merleau-Ponty, tá? Filósofo contemporâneo, que fala, tá? É um fragmento também que se encontra na Fenomenologia da Percepção, tá? Uma obra dele, e que também é uma tradução, é uma edição da editora Martins Fontes, tá? E diz o seguinte: o que é então liberdade? Nascer é, ao mesmo tempo, nascer no mundo e nascer do mundo. O mundo está já constituído, mas também não está nunca completamente constituído. Sobre o primeiro aspecto, somos solicitados, sobre o segundo, somos abertos a uma infinidade de possíveis. Mas esta análise ainda é abstrata, pois existimos sobre os dois aspectos ao mesmo tempo. Portanto, nunca há determinismo e nunca há escolha absoluta. Nunca sou coisa e nunca sou consciência nua. Em particular, mesmo nossas iniciativas, mesmo as situações que escolhemos, uma vez assumidas, nos conduzem como que por benevolência. A generalidade do papel e da situação vem em auxílio da decisão, e nesta troca entre a situação e aquele que assume, é impossível delimitar a parte da situação e a parte da liberdade. A escolha que fazemos de nossa vida sempre tem lugar sobre a base de um certo dado. Minha liberdade pode desviar minha vida de sua direção espontânea, mas por uma série de deslizamentos, principalmente esposando-a, e não por alguma criação absoluta. Sou uma estrutura psicológica e histórica. Com a existência recebi uma maneira de existir, um estilo. Todos os meus pensamentos e minhas ações estão em relação com esta estrutura, e todavia sou livre, não a despeito ou aquém dessas motivações, mas por seu meio. Fim, citação. Então, aqui a gente tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva fenomenológica e existencialista, né, do Merleau-Ponty. Sartre também trabalha essa perspectiva, que não é mais a correspondência daquilo que é a essência humana, mas sim a existência. Então, nós somos condicionados, como diria Sartre, né, a sermos sujeitos livres, mas esse condicionamento é diferente de uma ideia de determinismo. Esse condicionamento é para mostrar que a liberdade até pode ser um pressuposto. E isso não há problema, até porque a gente tenta fugir do problema da circularidade, não é? Mas que o condicionamento dessa liberdade só se faz a partir da nossa existência. E isso é histórico, isso é social, isso é cultural, isso é de direito, isso é político. Então, eu só me construo, eu só posso dizer o que eu sou depois de agir, depois de pensar, depois de estudar, depois das estruturas humanas que estão condicionadas à realidade e ao contexto que eu estou inserido, e com base nas afirmações, nas negações, nas ações que eu desempenho. Tá? Então, um conceito forte de liberdade que a gente tem aqui, que não necessariamente a gente pode ver como trazer uma ideia de absoluto, né? Mas ainda assim um conceito forte, no sentido de não dar margem para essa discussão de possibilidade de determinismo e análise de causas anteriores com o propósito de querer conhecer uma essência humana, né? Aquilo que está para além. Tá? E aí, novamente, a gente traz uma frase de Sartre, que é: a existência precede a essência. Então, primeiro eu existo, eu me afirmo, eu ajo, eu penso, eu estudo, para depois, quem sabe, pensar, mas não é o caso da filosofia dele, no aspecto da essência. Né? Enfim, o objetivo era, então, levantar alguns questionamentos acerca desses dois conceitos importantes que a filosofia trabalha ao longo da sua história, né? Desde a antiguidade até os dias atuais, e o modo como metodologicamente e filosoficamente a gente pode abordar e pensar um pouco esses problemas e algumas soluções para eles, né? E a solução, gente, é justamente o quê? É conseguir trabalhar essa argumentação. A gente não precisa dar respostas para algum problema. A gente precisa ter um aparato conceitual razoável e reunir esse aparato conceitual em argumentos, mesmo que esses argumentos sejam, e são fundamentalmente, críticos, investigativos, né? No sentido de uma declaração e interrogação, tá? Mas, enfim, que respeitam aqueles princípios lógicos ao qual a filosofia
se propõe, né? E é o seu papel, tá bem? Muito obrigada, essa era a nossa aula de hoje e até a próxima.